Vamos continuar as deduções dos parâmetros de um lançamento oblíquo e nessa videoaula eu vou obter qual é a equação para o cálculo da altura máxima do projétil. Então, voltando aqui para a nossa figura original, que mostra as características, do lançamento oblíquo, mostrando aqui a trajetória do projétil, que é um arco de parábola, mostrando aqui 5 estágios, desde o lançamento aqui na origem do nosso sistema de coordenadas até o retorno ao solo no estágio 5. E é justamente esse parâmetro que está sendo mostrado aqui, quando o projétil chega no estágio 3, quando está passando pelo vértice da parábola, onde a gente tem uma inversão da componente da velocidade ao longo do eixo y, exatamente no vértice da parábola ela zera, e ela passa, enquanto que na primeira metade aqui da trajetória tem coordenadas vy positivas, depois do vértice passa a ter coordenadas vy negativas, certo? Então, justamente nesse ponto que eu quero calcular quanto é a altura máxima, que é esse projétil justamente aqui, que é quando o projétil tem a maior distância para esse patamar aqui do eixo x, que esse eixo x é justamente quando eu tenho y igual a zero, certo? Onde está colocado o solo, tem patamar y igual a zero, e o projétil no vértice da parábola vai ter uma determinada coordenada que vai ser dada se eu projetar, o ponto aqui onde está esse projétil, eu projetar aqui ao longo do eixo y. Então, essa distância, que seria um determinado deslocamento ao longo do eixo y, vai ser dado por coordenada y quando ele chega no vértice da parábola, menos a coordenada y do solo, que como a gente colocou o projétil exatamente na origem do meu sistema de coordenadas, a coordenada y do solo é y igual a zero. Em outras palavras, eu vou conseguir determinar quanto é essa altura máxima se eu souber quanto é a coordenada y desse projétil quando ele está aqui nesse ponto 3, no estágio 3 do lançamento, que é quando ele ocupa essa posição no vértice da parábola. E a gente já tem, eu já obtive nos vídeos passados. Se não viu, eu vou colocar aqui no card qual é o vídeo em que eu obtive as equações, as equações horárias para a gente estudar o lançamento oblíquo. Se eu não me engano, foi na primeira videoaula, que eu obtive todas as equações. Vou deixar aqui para quem não viu voltar lá e ver. Eu obtive qual é a equação horária da coordenada y desse projétil. E é justamente essa equação que eu vou utilizar para obter qual é a altura máxima que o projétil alcança quando ele chega ao estágio 3. Mas como é uma equação horária, se lembra, equação horária significa que é uma equação em que a coordenada y depende do tempo. Para eu descobrir quanto é que vale essa altura máxima em termos das nossas variáveis conhecidas, v0, θ e g, eu preciso saber o tempo decorrido para o projétil sair do ponto do lançamento aqui, na nossa origem, y igual a zero e x igual a zero, e chegar na altura máxima. Esse tempo já foi calculado. Esse tempo é o que a gente está chamando de tempo de subida. Tempo de subida é o tempo que demora desde o lançamento até o projétil chegar no vértice da parábola, que é quando vai ter altura máxima. Então, se eu pegar a minha equação horária da coordenada y, substituir o tempo de subida, eu vou ter, exatamente quanto é que vale esse h. E é isso que a gente vai fazer nessa videoaula. Então, está aqui a minha equação horária para a coordenada y do projétil. Y é igual à velocidade inicial ao longo do eixo y, a velocidade de lançamento ao longo do eixo y, vezes tempo decorrido, menos aceleração da gravidade, tempo decorrido ao quadrado, dividido por 2. Quando eu substituo no lugar de t tempo de subida, a minha coordenada y que eu vou estar calculando é exatamente aquele parâmetro, da altura máxima que o projétil vai alcançar, a distância do patamar do lançamento, que eu estou considerando que seja o solo, até o ponto em que o projétil chega lá no vértice da parábola. Então, substituir tempo de subida, minha coordenada y vira aquele parâmetro h, que é o que a gente quer calcular. E aqui, eu estou colocando a expressão que a gente calculou para o tempo de subida. Tempo de subida é o módulo da velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento θ, dividido pela aceleração da gravidade g. Se lembra, que V0 vezes seno de θ é justamente
a minha velocidade de lançamento ao longo do eixo Y, né? Inclusive tem aqui na nossa figura, tá? Essa equação aqui. V0y é o módulo da velocidade de lançamento vezes seno de θ. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou resolver em termos de V0y, tá? Para ficar com a expressão menor, e aí no final eu substituo V0y por V0 seno de θ. Tempo de subida é V0y, que é a mesma coisa que V0 seno de θ dividido por g. E o que acontece? No lugar do tempo de subida aqui nessa expressão, eu vou substituir o que a gente obteve. Então, tempo de subida é V0y dividido por g, então vai ficar V0y, abre parênteses, V0y dividido por g, fecha parênteses, vou ter que executar essa multiplicação, menos g, né, aceleração da gravidade dividido por 2, coloquei aqui, né, fora do parêntese, e aí eu tenho um tempo de subida ao quadrado, vou substituir por V0y dividido por g elevado ao quadrado. Aí vai ficar V0y vezes V0y ao quadrado, g está no denominador, fica aqui dividindo, e no segundo termo eu vou ter V0y elevado ao quadrado, aparece aqui, no denominador vai aparecer um g elevado ao quadrado, mas eu já tenho um g aqui no numerador, que vai cancelar um fator g com um fator g, fica só g aqui no denominador, e aqui eu tenho, né, menos 1 sobre 2, é esse 2 aqui que está no denominador. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho essa subtração desses dois fatores que têm exatamente a mesma parte literal, tá? Nesse primeiro termo eu tenho V0y elevado ao quadrado dividido por g, e nesse segundo termo eu tenho um fator constante, que é 1 sobre 2, e a mesma parte literal, V0y ao quadrado dividido por g. Ou seja, eu consigo fazer essa subtração e simplificar essa expressão para ter apenas um termo, porque os dois termos aqui têm a mesma parte literal. Você pode substituir, né, inclusive, chamar esse termo V0y ao quadrado sobre g, você pode pedir o auxílio, né, de uma variável auxiliar. Você pode chamar isso tudo aqui de x, por exemplo, tá? Pode chamar que V0y ao quadrado sobre g é x, e aqui também V0y elevado ao quadrado dividido por g é x, e no final, né, quando a gente chegar lá no final, você volta para as variáveis do problema, né, que são essas daqui. Então, se eu colocar essa variável auxiliar, como é que ficaria a minha expressão aqui? Ficaria x menos 1 meio de x. X menos 1 meio de x é 1x menos 0,5x. Se eu tenho 1x e subtraio 0,5x, minha resposta é 0,5x, que em fração é 1 meio de x. Então, quando eu fizer essa subtração aqui, o que é que eu vou obter? Se eu tiver 1 V0y ao quadrado sobre g menos 1 meio do mesmo fator, então eu vou simplesmente pegar 1 menos 1 meio, dá 1 meio. Seria 1 meio de x, quem é x é esse termo aqui. E aí, para chegar no final, para chegar na nossa expressão final para a altura máxima, o que é que eu tenho que fazer? Estava trabalhando desde o início, né? Em vez de trabalhar com V0 seno de θ, estava trabalhando com V0y, já que um é igual ao outro. E agora, para chegar na nossa resposta, é simplesmente pegar V0y e voltar aqui para V0 seno de θ. Então, o que acontece? Se eu pegar esse V0y ao quadrado, aí eu vou ter que colocar V0 seno de θ ao quadrado. Então, aqui no numerador, né, na parte de cima, vai ficar V0 ao quadrado vezes seno de θ ao quadrado, e no denominador, né, vai ficar esse 2 vezes g, tá? Então, a altura máxima do projétil, em termos das variáveis conhecidas V0, θ e g, é dado por essa expressão aqui. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa dúvidas, deixa comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los e até a próxima.